Romanos 5, verso 12 ao verso 17. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e fale aos nossos corações. Usa-me, este vaso de barro, como instrumento do Senhor para edificar a tua igreja. Que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça e dê ao teu povo disposição também para ouvir a tua palavra. Que haja edificação, que haja salvação na tua casa, expansão do teu reino e, acima de tudo, ó Pai, teu santo nome seja glorificado. Derrama o teu Espírito em nossos corações. Traga grande alegria a nós, regozijo e esperança em Cristo. Nos leve a Cristo nesta manhã, ao coração de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que um dos textos mais lidos e mais amados na Bíblia é o texto de Isaías 53. Um texto que fala do servo sofredor do Senhor. O versículo 4 e 5, por exemplo, de Isaías 53, dizem: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto nós nos identificamos muito com ele, porque é um texto que trata da doutrina da substituição. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar e Ele morreu na cruz do Calvário como nosso substituto. E falando em substituição, quando a gente pensa nessa questão da obra de Cristo como sendo uma obra substituto, a gente lembra de uma palavra que é muito importante na teologia reformada, uma palavra que creio ser o coração do Evangelho, é a palavra imputação. O que é que significa imputar algo a uma pessoa? Na teologia, o termo imputar significa atribuir algo a alguém, tá? Por exemplo, imagine que um rapaz está profundamente endividado. Tem alguém endividado aqui? Imagine que tem alguém extremamente endividado. Vamos colocar aqui o Joãozinho. Está endividado. Ele deve uma quantia muito grande para o banco. Mas ele tem um amigo muito rico, chamado Pedro. E Pedro se importa com o João
E Pedro está interessado em ajudar o João. O que Pedro faz? Ele vai lá no banco, conversa com o gerente e diz para o gerente: olha, eu quero assumir a dívida do João. Eu vou assumir essa dívida e eu irei pagá-la, porque eu tenho como pagar essa dívida. Pedro não adquiriu uma dívida. A dívida não era dele, mas ele se tornou responsável por uma dívida que não era dele. Aquela dívida foi atribuída a ele agora, e agora ele pagou aquela dívida. E o João, que adquiriu a dívida, não tem mais dívida, porque o seu amigo Pedro pagou para ele. Essa ideia mais ou menos dessa transação, dessa substituição, dessa imputação na Bíblia, é você atribuir a uma pessoa alguma coisa, algum crime, por exemplo, ou alguma dívida, ou algum pecado, ou algum título, tá? Então, atribuir algo a alguém, mesmo que a pessoa não tenha feito aquilo. A dívida de João está paga porque o dinheiro de Pedro foi depositado na sua conta. No caso de Jesus, aqui em Isaías 53, conforme eu já citei para vocês, foi isso que aconteceu. Ele não cometeu o pecado. Ele não era pecador. Ele era santo, justo, bom, perfeito, cumpridor da lei de Deus. Mas o nosso pecado foi imputado a ele, foi atribuído a ele, foi colocado sobre suas costas. E então o texto diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas dores sobre si, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, ele acabou sofrendo a ira de Deus no nosso lugar, não porque ele merecia, mas porque ele tomou sobre si a nossa iniquidade. O nosso pecado foi imputado a ele, foi colocado na conta dele. E quando a gente pensa sobre tudo isso, olhando agora para o livro de Romanos no capítulo 5, a gente percebe que esse texto que nós lemos vai tratar sobre essa questão, sobre a questão da imputação. Vai falar aqui sobre Adão como representante da raça humana caída, e vai falar sobre Cristo como representante de uma nova humanidade, de uma nova criação. Adão nos legando um estado de iniquidade, o pecado de Adão sendo imputado a nós, e a justiça de Cristo sendo atribuída e sendo imputada a nós. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Assim como a culpa de Adão nos foi imputada, porque nós somos seus descendentes, a justiça de Cristo nos é atribuída pela fé. E por causa dessa justiça nós somos inocentados no tribunal de Deus. Vamos ver isso considerando aqui 3 pontos que o nosso texto nos dá para a nossa edificação. Olhe para a sua Bíblia agora aí, verso 12, nós temos a entrada do pecado no mundo. Verso 13 e 14, nós temos o reino da morte no mundo. E o verso 15 e 17, nós temos um contraste entre Adão e Cristo. Entre Adão e Cristo. Verso 15 ao verso 17. Em primeiro lugar, então, considere comigo aí no verso 12, a entrada do pecado e da morte no mundo. Vamos ler junto o versículo 12, o que diz? Portanto, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, nós estamos diante de um texto, um dos textos mais importantes e centrais da Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, em Romanos, está tratando sobre a doutrina da justificação pela fé. Como Deus aceita pecadores culpados. No capítulo 3, o apóstolo Paulo expôs, por exemplo, que todos pecaram, que não há justo nenhum sequer. Então ele está falando ali sobre a universalidade do pecado. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre como foi que se deu essa entrada do pecado no mundo. Tá, uma vez que todos são pecadores, mas como foi que isso aconteceu? Tá? E para explicar isso,
o apóstolo Paulo vai voltar os seus olhos para o livro de Gênesis. Ele vai olhar lá para o começo, lá para Adão, para nos explicar como foi que se deu a entrada do pecado na história da raça humana. Ele vai falar sobre a queda de Adão e o que isso tem a ver com cada um de nós. No verso 12, Paulo diz 3 coisas sobre essa queda. Primeiro, Paulo nos diz que Adão é o grande responsável pela entrada do pecado no mundo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Paulo não diz quem é esse homem, mas no contexto é óbvio que ele está falando aqui sobre Adão, se referindo ao nosso primeiro pai, Adão. O pecado entrou no mundo por meio da desobediência de um homem, Adão. Tá? Vocês conhecem bem a história lá? Creio que vocês não precisam de uma revisão. Deus fez nossos primeiros pais, Adão e Eva, os colocou no jardim e eles desobedeceram a ordem do Senhor. E essa desobediência desencadeou uma série de corrupção no mundo. E essa corrupção é a entrada do pecado. O pecado, obviamente, ele já existia antes de Adão. Vocês sabem disso? Porque o diabo, o pecado, ele começou, a história do pecado começou no meio dos anjos que caíram, né? Lembre que Satanás foi tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Satanás já era um anjo caído. O pecado já existia naquele momento. Mas, aqui, veja que o Paulo fala que, assim como por um só homem entrou o pecado, aonde? No mundo, na nossa criação aqui, nesta criação de Deus, a qual nós pertencemos. E essa ideia de que o pecado entrou no mundo, esse mundo criado por Deus, é uma coisa importante, porque isso aqui vai nos mostrar que a queda de Adão afetou não só o ser humano, mas afetou toda a criação de Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, por exemplo, que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A natureza sofre, os animais sofrem, as árvores sofrem. É por isso que nós temos as catástrofes, as destruições, a decadência, as doenças, tá? Esse clima de beligerância, de belicoso, de guerra na criação, de animal devorando animal, toda essa coisa é um processo resultado da queda dos nossos primeiros pais. É por isso que Isaías, quando fala da nova criação, ele vai pintar um quadro onde os animais não se matam, onde a criança brincará com a serpente, onde a ursa pastará ali junto com o leão comerá palha como o boi, e haverá uma harmonia, um shalom na criação de Deus, tá? Então, toda essa questão, essa cadeia, né, guerrilheira que existe no meio dos bichos e entre os seres humanos, é resultado da queda dos nossos primeiros pais. O pecado entrou no mundo. Isso explica também por que nós adoecemos, por que nós temos deficiências, por que nós temos doenças que nos afligem. Tudo isso é resultado da entrada do pecado. Então o pecado, ele entrou por meio de um homem, Adão. Não é só isso que Paulo diz. Paulo diz ainda que o resultado da entrada do pecado no mundo é a morte. Verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte. O resultado do pecado de Adão é a morte no mundo. Então, quando Adão pecou, o pecado não entrou sozinho no mundo. O pecado tem uma companheira. Ele é casado com uma companheira chamada morte. Pecado e morte andam juntos. Eles são companheiros inseparáveis. No capítulo 6, verso 23, Paulo fala, né, que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é aquilo que você merece, que você recebe porque você mereceu aquilo, porque você produziu aquilo, porque você fez, então você mereceu. O pecador, diz o apóstolo Paulo, merece a morte. Esse é o seu justo salário. E a morte aqui não é apenas a morte física. A morte física é a separação do corpo da alma. Quando uma pessoa morre, a gente vai se despedir dela no cemitério, nós estamos enterrando o seu corpo, né? Mas a sua alma já voltou para Deus, diz a palavra de Deus. Então isso é a morte física. Mas tem a morte espiritual também,
Aquilo que o apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo 2, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a separação de Deus. Tem pessoas que estão vivas fisicamente, mas que estão separadas de Deus espiritualmente, elas estão mortas. Então, essa morte também está inclusa aqui na queda de Adão. Tanto é que quando Eva comeu do fruto proibido, ela não caiu morta, mas ela já estava morta. Ela morreu espiritualmente, embora ela não tenha caído morta fisicamente naquele momento, mas ela já estava separada de Deus. E tem também a morte eterna. A morte eterna é a condenação eterna, longe do olhar gracioso de Deus. É o lago que arde com fogo e enxofre. Como diz o comentarista John Stott, Adão foi a porta pela qual o pecado entrou, e o pecado foi a porta pela qual a morte entrou. E não é só isso que Paulo fala nesse verso 12. Ele ainda fala da imputação do pecado de Adão a todos os seus descendentes. Veja que ele diz: assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, isso aqui não é uma especulação. Isso aqui não é uma coisa que a gente estuda filosoficamente para chegar a essa conclusão. Que todos morrem, de que a morte passou a todos os homens. Isso aqui é uma realidade. Todos os dias a gente lida com isso. Todos os dias nós somos confrontados com essa realidade. A morte realmente atinge todos os seres humanos, tá? Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, o fato de que desde Adão até o dia de hoje todos morreram é a prova de que o pecado é um fenômeno universal que atingiu toda a humanidade. E o fato de que as pessoas morrem em qualquer idade, mesmo as crianças, prova que elas também estão contaminadas pelo pecado. Às vezes nós pensamos assim, mas as crianças não têm pecado, né? Mas a Bíblia diz que tem. Elas nascem também com a corrupção de Adão. O pecado de Adão foi imputado a toda a humanidade, inclusive as crianças. Eu pergunto a vocês, o que explica o fato de que todos pecam e todos morrem? Será possível que não vai nascer ninguém neste mundo que não peque e que não morra? Não vai, porque a transgressão de Adão, ela foi imputada a nós. Ou seja, os atos de Adão foram atribuídos a todos os seus filhos, a todos os seus descendentes. Você observa aqui, desse verso 15 até o verso 19 desse capítulo 5, que existe uma ênfase forte nisso. No verso 15, por exemplo, Paulo fala: pela ofensa de um só morreram muitos. No verso 16 ele diz: o julgamento deles levou de uma só ofensa para a condenação. No verso 17 ele fala: pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. No verso 18, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. E no verso 19, pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Afinal, por que então herdamos a culpa de Adão? Por duas razões básicas. Primeiro, porque, como diz o nosso símbolo de fé, Adão é o nosso primeiro pai. Uma vez que nós viemos dele, então todos herdamos a sua natureza corrupta. Você sabe que a palavra Adão significa humanidade, ou homem. Ou seja, ele era a humanidade representada ali. Ele era o cabeça da raça, e nele todos nós estávamos representados. A queda dele, portanto, é a nossa queda. O pecado dele é o nosso pecado. As consequências da queda dele atingiram a todos nós. Mas não é só por isso. Porque também Adão era o nosso representante federal. Cabeça federal. O que é um representante federal? Vamos pensar, por exemplo, em termos de governo. No Brasil nós temos representantes federais. O presidente da República, por exemplo, é um representante federal, queira você ou não. Ele é o teu representante federal, tá? O embaixador é um representante federal numa outra nação. O que é que significa isso? As ações de um presidente, que é um representante federal, elas são as ações do seu povo. Imagine que o presidente então entra em uma negociação internacional e assina um tratado de paz, ou então ele faz um acordo econômico. Ele está agindo como representante oficial da sua nação. Ele está agindo em nome daqueles que ele governa. Então, quando esse tratado é assinado, os termos passam a afetar toda a população daquele país, mesmo que os cidadãos não tenham participado diretamente das negociações ou daquela assinatura. Se o tratado for benéfico, todos se beneficiam.
Se for prejudicial, todos sofrem as consequências. Adão, portanto, era o nosso representante federal. Isso significa que as suas ações lá no Éden não afetariam somente ele, mas afetariam a todos aqueles que ele representava. Veja que Paulo diz: a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É por isso então que desde a infância, é por isso que desde nossos primeiros dias, nós temos uma natureza corrupta. Todos nós nascemos pecadores diante de Deus, com uma natureza inclinada para o mal. Vocês lembram que Davi lamenta isso profundamente no Salmo de número 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós somos pecadores por natureza. Nós somos pecadores não porque nós pecamos, mas porque nós nascemos em pecado. O pecado então não é algo que nós adquirimos com o passar do tempo. O pecado não é resultado das influências externas. Nós não somos como uma tábula rasa, como alguns queriam. Nós não nascemos em branco. Nós nascemos corrompidos pelo engano do pecado. O pecado, portanto, é essa inclinação inata que está na essência do nosso ser. Nós já nascemos com ele. Calvino, o grande reformador, dizia que a natureza humana está tão profundamente envenenada que nada pode sair dela senão o que é corrupto. Assim como uma serpente gera veneno desde o nascimento, também o homem nasce com a sua corrupção interior herdada de Adão, e dela produz continuamente frutos de pecado. Então, é isso que a gente vê aqui nesse primeiro ponto. A morte veio a um homem porque ele pecou. A morte veio a todos os homens porque em Adão, nosso pai, nosso representante federal, todos pecaram. Por isso todos estão sujeitos à morte. Isso nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto, verso 13 ao verso 14, volta aí para a sua Bíblia em Romanos 5, verso 13 e 14. O apóstolo Paulo vai nos falar um pouco sobre o reino da morte. Olha o que diz aí, verso 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Nesse segundo ponto, o que Paulo está fazendo? Aqui nós temos uma linguagem teológica um pouco difícil às vezes da gente compreender, mas eu vou tentar explicar para vocês de forma bem simples o que Paulo está querendo dizer nesses versos 13 e 14. Ele está reforçando aqui o seu argumento de que o pecado entrou no mundo e atingiu toda a humanidade. O argumento do apóstolo Paulo é o seguinte: imagine que você está andando por uma rua, andando de moto ou de carro, por uma rua que não tem placa de sinalização. De repente um guarda para você e multa você porque você está andando na contramão. O que é que você vai dizer? Qual será o seu argumento? Você vai dizer que não há placa mostrando que aquilo ali é contramão, que portanto você é inocente. Se não há nada dizendo que algo está errado, você tem permissão para andar naquela rua. O princípio então estabelecido é: se não há lei, não há pecado. Essa é a ideia que as pessoas têm. Mas a questão de Paulo é a seguinte: a lei de Deus, que seria essa placa sinalizando o que é certo e o que é errado, ela foi dada muitos anos depois a Moisés, muito tempo depois de Adão. De Adão até Moisés nós temos milhares de anos, muito tempo. Então, como Deus poderia responsabilizar as pessoas que viveram desde Adão até Moisés, se não tinha essa placa, se não tinha essa lei sinalizando o que era certo e o que era errado? Qual é a resposta do apóstolo Paulo? A resposta dele está no capítulo 2 de Romanos, quando ele vai falar que, na verdade, os seres humanos nunca ficaram sem a lei de Deus. Por mais que a lei de Deus não tivesse escrita, mas a lei de Deus estava onde? No coração humano. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou a norma da lei nos seus corações, de modo que o ser humano sabe, pela sua consciência, o que é certo e o que é errado, porque Deus colocou e gravou a norma da lei em seus corações.
O homem foi feito à imagem de Deus, e Deus fez o homem assim com o princípio da lei no seu coração. Isso quer dizer então que mesmo que a lei tenha sido entregue de forma escrita a Moisés muito tempo depois de Adão, o pecado já estava presente no mundo. Os seres humanos já estavam violando a lei, eles já estavam fazendo o que era transgressão da lei. É isso que o verso 13 diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Ou seja, o pecado já existia no mundo mesmo antes da lei ter sido dada a Moisés, a lei escrita. E a prova disso está no verso 14. Paulo diz que a prova disso, de que já havia pecado no mundo mesmo antes da lei ter sido dada, é que a morte dominou, a morte reinou no mundo. Como nós já vimos, a morte, ela é o resultado do pecado. Então, se a morte reinou desde Adão até Moisés, é porque o pecado estava presente na raça humana. Embora não houvesse uma lei escrita, havia a transgressão da lei, e por isso as pessoas morriam e morriam e morriam naquele tempo, mesmo sem terem a lei escrita de Deus. Isso é verdade ainda hoje. As pessoas que não conhecem a lei de Deus escrita, elas continuam o quê? Morrendo. Por quê? Porque elas continuam transgredindo a lei de Deus que está nos seus corações. Paulo trabalha sobre isso em Romanos, no capítulo 1 e 2. A humanidade nunca ficou sem a norma da lei de Deus. E isso nos mostra então, meus irmãos, que o pecado e a morte reinavam no mundo desde Adão, independentemente da existência da lei escrita. Eu acho interessante nesse verso 14 como Paulo fala da morte como um soberano. A morte reinou, Paulo diz. Isso é uma palavra muito forte. Isso é uma coisa impressionante que Paulo está falando aqui. A ideia aqui é de que a morte é como um soberano cruel, imbatível, que decreta a morte a todos os seus súditos e ninguém é capaz de combatê-la. A morte é como esse rei soberano que decretou que todos os seus súditos perecessem e morressem e ninguém tem força contra ela. Reinou, Paulo diz, a morte desde Adão até Moisés e ninguém é capaz de vencê-la. A morte reina no mundo dos pecadores. E agora, no final do verso 14, o apóstolo Paulo já começa a nos dar um vislumbre de graça, de esperança para nós. Ele diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Quer prefigurar alguma coisa? Significa que Adão era um tipo, um modelo, um exemplo. Ele era uma sombra que apontava para uma realidade superior. Adão, ele era alguém que apontava para a vinda de um outro Adão, de um segundo Adão, ou do último Adão, que um dia viria. O apóstolo Paulo fala que ele prefigurava aquele que um dia viria. Adão era uma figura que apontava para outra pessoa, para aquele que havia de vir. Esse que havia de vir era o segundo Adão, o Cristo, o Messias. Ele viria e seria totalmente diferente do primeiro Adão. Ele viria obedecer a Deus perfeitamente, viver uma vida perfeita, sem errar, sem pecar, sem cair, obedecendo a Deus, vencendo o diabo, vencendo a tentação e depois destruindo a morte com a sua própria morte na cruz do Calvário. 1 Coríntios 15, verso 45, Paulo chama Jesus Cristo de o último Adão. Isso é muito importante, irmãos, a gente entender. Preste atenção aqui. Isso é importante nós compreendermos, porque Paulo está dividindo a raça humana aqui em dois grupos representados por dois homens, por duas cabeças federais, digamos assim: Adão e Adão. Primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é o homem lá do Éden. O segundo Adão, ou o último Adão, é Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o apóstolo está falando aqui, meus irmãos, é que a história humana está dividida nesses dois grupos. Como alguém comentou, eles estão na porta de entrada de dois mundos diferentes. Existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que estão em Adão, portanto estão condenadas, perdidas e caminhando para o inferno, e aquelas que estão em Cristo, as quais fazem parte da nova humanidade, foram resgatadas, perdoadas e caminham para a vida eterna. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, isso significa que estamos pendurados no cinturão de Adão
ou no cinturão de Cristo. Não há outra opção. Toda pessoa que nasce nesse mundo, ela nasce pendurada no cinturão de Adão. Ela nasce unida a Adão. Ela é um filho de Adão. Ela está na morte ainda. Ela está no estado de trevas, de pecado, de condenação. Para ela entrar no reino de Deus, ela precisa fazer o quê? Nascer de novo. E nascer de novo é você deixar o velho Adão de lado e pegar outra pessoa como seu representante federal. Alguém que é obediente, que é o segundo Adão, que é Cristo. Isso vai nos levar então ao último ponto da nossa mensagem. Verso 15 a 17, onde Paulo vai fazer um contraste entre esses dois Adões, digamos assim, né? Entre Adão e Cristo, tá? Vamos ver o verso 15 a 17 para a gente explicar e concluir com aplicações. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então aqui nós temos o contraste entre condenação e justificação. O que define o primeiro Adão é condenação. O que define o segundo Adão é justificação. Condenação é o contrário de justificação. Se você foi condenado, é porque você não foi justificado. E se você foi justificado, é porque você não foi condenado. São duas coisas opostas. Então veja aqui três contrastes que Paulo coloca entre Adão e o segundo Adão, que é Cristo. O primeiro contraste é entre o poder do pecado de Adão e o poder da graça de Cristo. Está no verso 15. Ele fala: não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então aqui nós temos os dois homens, Adão pecando, cometendo ofensas, e o segundo Adão, Cristo, trazendo graça abundante, superabundante sobre a vida dos pecadores. A graça que veio por meio de Cristo não é como o pecado de Adão, Paulo diz. O pecado de Adão leva as pessoas à morte. O pecado de Adão leva as pessoas à condenação. Mas a graça de Deus por meio de Cristo, ela é abundante sobre muitos. O pecado de Adão transformou vivos em mortos. A graça de Deus em Cristo transforma mortos em vivos. Graça de Deus em Cristo é muito maior do que o pecado, do que a ofensa cometida por Adão. Adão, então, por assim dizer, nós podemos dizer que ele mata, mas Cristo, ele dá vida, ele ressuscita. A graça de Cristo é maior do que a ofensa de Adão. O segundo contraste é quanto ao número dos pecados. Verso 16: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de um só pecado, de uma só ofensa, mas para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que Paulo está querendo dizer aqui com essas palavras, às vezes, como eu falei para vocês, difíceis da gente interpretar? Paulo diz aqui que um único pecado de Adão provocou a ira de Deus contra todos os seus descendentes e trouxe o julgamento sobre todos eles. Mas a graça de Deus em Cristo cobre não só o pecado de Adão, não só o pecado que ele cometeu, mas todos os pecados que os descendentes de Adão também vieram a cometer. Então, nesse sentido, a graça também é superior à queda de Adão. E no verso 17 nós temos o último contraste, que é o contraste entre o resultado da obra de Adão e o resultado da obra do segundo Adão, que é Cristo. Ele fala: se pela ofensa de um, no caso Adão, e por meio de um só, reinou o quê? A morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então aqui nós temos o resultado. Paulo diz que foi pela obra de Adão que o pecado e a morte passaram a reinar no mundo. Mas ele diz também que é pela obra de Jesus Cristo que nós somos libertos do domínio da morte e reinaremos eternamente com Cristo. Qual é o ponto que o apóstolo Paulo quer chegar aqui, meus irmãos? Qual é a grande questão levantada pelo apóstolo Paulo aqui?
O ponto de Paulo aqui, meus irmãos, é mostrar que, embora o pecado seja poderoso, a obra de Cristo é mais poderosa do que o nosso pecado. Há mais graça em Cristo do que pecado em nós. Assim como o pecado de Adão é imputado a nós, a justiça de Cristo é imputada a nós pela fé, e a justiça de Cristo vence o nosso pecado. A graça de Cristo é mais poderosa do que o nosso pecado. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu sou muito pecador, já fiz muita coisa errada, eu acho que Jesus não vai me perdoar. Você está subestimando a obra de Cristo e está dizendo que o teu pecado é maior do que a graça dele, e não é. Paulo diz que a graça que há em Cristo é mais forte do que o pecado que Adão imputou a você, passou a você. Então, quando nós olhamos para o sangue do Calvário e percebemos, meus irmãos, que ali estava o Filho de Deus sendo morto, porque o nosso pecado foi imputado a ele, então todos os nossos pecados são perdoados pela graça abundante de Deus. Se você vê aí no texto, no final dessa passagem, no versículo 20 e 21 do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai concluir esse capítulo dizendo exatamente isso em outras palavras. Verso 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a lei chegou, ela aumentou o pecado, digamos assim, no sentido de que a humanidade tomou consciência do que era a maldade, do que era o pecado, tá? Mas Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que a graça de Deus não seja capaz de perdoar e de cobrir, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Mediante quem? Mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o nosso segundo Adão. Ele é aquele que foi obediente, fez o que é justo, o que é reto diante dos olhos do Senhor. E por causa da sua vida e da sua obra, então a justiça nos alcança e nós temos a vida eterna por meio da obra que Jesus fez em nosso lugar. Bom, como eu falei para vocês, esses conceitos são conceitos às vezes um pouco complexos e difíceis da gente compreender, mas essa passagem ela vai nos remeter a algumas aplicações práticas. O que a gente pode aprender com essa passagem nessa noite? Quais são as principais lições que esse texto quer nos ensinar para a gente encerrar e partilhar o pão e beber o cálice do Senhor? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto é a explicação exata e correta para a maldade dos seres humanos e para a tragédia da criação. Afinal de contas, por que o ser humano é tão mau? Por que o pecado nos habita? Por que o nosso coração é egoísta e orgulhoso, mau e perverso? Por que a morte é certa para todos nós? A única resposta plausível é que a culpa de Adão foi imputada a todos os seus descendentes. Foi atribuída a todos nós. Adão era o nosso representante federal. Sua vida é a nossa vida, sua queda é a nossa queda, seu pecado é o nosso pecado, sua condenação é a nossa condenação. É por isso que todos nascemos inclinados para o pecado. É por isso também que existem tragédias no mundo. Depois da queda, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por tua causa, diz o Senhor, lá no livro de Gênesis. E daí em diante se iniciaram as catástrofes, a desordem. E toda essa coisa que a gente vê no mundo, desde o princípio da humanidade. Essa bagunça que está na criação de Deus. A verdade sobre a raça humana é que não existem pessoas inocentes no mundo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas inocentes? É o que a gente pergunta. Na verdade, meus irmãos, não há pessoas inocentes. Toda a raça humana caiu e foi contaminada pelo pecado dos nossos primeiros pais. Você não é inocente. Eu não sou inocente. Meus filhos não são inocentes. Meus netos não serão inocentes. Todos pecaram. Uma vez perguntaram para o Dr. R.C. Sproul: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele respondeu: isso só aconteceu uma vez, e foi na cruz do Calvário. E quando ele foi para a cruz, ele se entregou voluntariamente. Jesus foi o único inocente que viveu neste mundo, o único sem pecado.
Nós não somos. O único que não merecia sofrer, sofreu, porque ele estava carregando o nosso pecado. Então isso aqui explica a nossa tragédia. Isso aqui explica por que somos maus. Isso aqui explica por que casamentos acabam. Isso aqui explica por que marido e mulher não se entendem às vezes. Isso aqui explica por que nós somos tão egoístas e orgulhosos. Nós somos caídos no pecado. Todos nós. Não há ninguém que escape disso aqui. E a prova disso é que todos morrem. Segundo, aqui nós aprendemos então que a nossa esperança de salvação não pode estar em nós mesmos, mas unicamente na justiça de Cristo imputada a nós. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Assim como a culpa de Adão foi imputada a nós em nosso nascimento, a justiça de Cristo é imputada a nós em nosso novo nascimento. Talvez você fale assim, mas eu não aceito que Adão era o meu representante. Então você também não vai aceitar que Cristo é o teu representante. Imputar, como eu falei para vocês, significa atribuir algo a alguém. João está dividindo aqui a humanidade em dois grupos. O apóstolo Paulo, aliás, está dividindo a humanidade aqui em dois grupos. Uns que estão caídos em Adão, pecado de Adão imputados a ele, e outros que estão soerguidos em Cristo, a justiça de Cristo imputada a elas. É assim que a palavra de Deus nos apresenta a obra da salvação, meus irmãos, como uma imputação de uma justiça que vem de fora para nós, que não é nossa. A Bíblia diz que a culpa de Adão foi imputada a nós, por isso nos tornamos corruptos. Mas a Bíblia também diz que a justiça de Cristo é imputada a nós pela fé, e por isso somos declarados inocentes no tribunal de Deus, e estamos reconciliados com Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos ler juntos? Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação, esse ato de ser declarado inocente no tribunal de Deus, é um ato que Deus declara, é um ato forense, declarativo de Deus para conosco, no seu tribunal, meus irmãos. A justiça de Cristo nos é dada, é imputada a nós pela fé, diz Paulo, e por isso nós somos declarados inocentes no tribunal. Nós não somos inocentes, mas nós recebemos uma justiça que veio de fora para nós, e por isso então, por causa dessa justiça, nós somos declarados inocentes. A justiça de Cristo nos foi dada. Mas lembre-se de uma coisa: antes de Jesus transferir sua justiça a nós, a nossa culpa foi transferida para Ele na cruz do Calvário. Quando Jesus foi para a cruz, Deus atribuiu a injustiça dos ímpios a Cristo e atribuiu a justiça de Cristo aos ímpios. Em outras palavras, meus irmãos, Cristo foi à cruz e sofreu a ira de Deus, não por qualquer pecado que Deus achou nele, mas porque o nosso pecado foi achado sobre ele, e nós somos perdoados e recebidos por Deus, não por qualquer justiça que Deus tenha achado em nós, mas porque a justiça de Cristo foi achada sobre nós. Essa é a doutrina da substituição. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus Cristo tomou o nosso lugar, assumindo os nossos deméritos e nos dando todos os seus méritos. Teve um puritano chamado Stephen Charnock, ele colocou isso da seguinte maneira: Ele recebeu nossos males para nos outorgar seu bem, e se pôs debaixo da nossa maldição para nos conceder suas bênçãos. Ele suportou o pior castigo resultante daquela ira que merecíamos, para nos conferir a graça que ele havia adquirido. O pecado em nós, do qual ele estava livre, foi por sentença divina transferido para ele, como se ele fosse culpado, a fim de que a justiça que ele tem, da qual não tínhamos absolutamente nada, fosse transferida para nós, como se fôssemos inocentes. Ele foi feito pecado, como se tivesse cometido todos os pecados dos homens. Ele foi feito justiça, como se não tivéssemos cometido, e nós fomos feitos justiça, como se não tivéssemos cometido pecado algum. É nisso que reside então a nossa esperança de salvação, em que Deus
nos aceita não porque nós somos bons ou porque nós fizemos algo para merecer, mas porque a vida e a justiça de Cristo foram transferidas para a nossa conta. Dr. Assis Spru, falando sobre isso, ele cita Lutero, e Lutero entendia que isso era o manto da justiça de Cristo nos foi dado. Nós somos cobertos com o manto da justiça de Cristo, de modo que nós estamos vestidos apropriadamente para estarmos na presença de Deus. Esse manto da justiça de Cristo é o que nos capacita a nos introduzir na presença do grande Rei de toda a terra. Isso é importante a gente entender, porque algumas pessoas dizem: olha, se eu não fosse um pecador tão grande, talvez ainda houvesse esperança para mim. Isso é subestimar a obra de Cristo, meus irmãos. Isso é subestimar a cruz de Cristo. É pensar que Deus nos recebe por causa das nossas obras. Os puritanos diziam que para Cristo todos os teus pecados não passam de uma nuvenzinha diante do sol glorioso. Diante dos méritos de Cristo, todos os pecados de todos os homens do mundo não passam de uma gota no oceano. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Cristo. Então, no sangue de Cristo há um tesouro infindo, capaz de santificar o mundo inteiro. É em Cristo que você precisa estar. É em Cristo que você precisa confiar. É para Cristo que você tem que orar. É nele que você é aceito e perdoado por Deus. Por isso é que há esperança para você, mesmo que você se sinta um grande pecador. Terceiro, aqui nós aprendemos também que a imputação do nosso pecado a Cristo deveria nos fazer prantear profundamente por causa do nosso pecado que o levou ao Calvário. Preste atenção, meus irmãos. Essa doutrina nos ensina que Jesus derramou o seu sangue não por causa do seu próprio pecado, mas por causa da nossa miséria que nós herdamos de Adão. Nós estávamos mortos em nosso delito de pecado, condenados, escravizados pelo pecado. Foram nossos pecados, então, que levaram o Filho de Deus ao Gólgota. Foram os nossos pecados que trançaram aquela coroa de espinho, que humilharam, escarneceram, cuspiram dele e o maltrataram naquele dia. Foram os nossos pecados. Tem um puritano chamado Isaac Ambrose. Ele coloca da seguinte maneira: quanta maldição e amargura nossos pecados impuseram a Jesus Cristo. Basta contemplar aquelas veias rompendo-se em sangue, aqueles ombros esmagados pelo peso, aqueles lados cruelmente rasgados, aquelas costas flageladas, aquelas têmporas perfuradas, aquelas mãos e pés traspassados por cravos. E ao considerar que foram os meus pecados a causa de tudo isso, sinto que nenhum outro argumento é necessário para que eu me abomine profundamente. Cristãos, acaso vosso coração não se inflamaria de indignação contra aquele que tirasse a vida do teu pai, contra aquele que matasse a sua mãe, seu irmão, sua esposa ou seu marido, aqueles que vos são muito caros neste mundo? Como então a vossa alma pode permanecer apática diante do pecado que é o assassino do teu Senhor, que é o assassino de Cristo? Sim, foi o vosso pecado que o matou. Ele que é infinitamente mais precioso do que todos os laços humanos, mais amado do que pai, do que mãe, do que marido, do que filho ou qualquer outro. Apenas refletir sobre isso deveria ser suficiente para nos fazer clamar como Jó: me abomino no pó e na cinza. Aí ele continua e pergunta: que cruz é essa sobre os ombros de Cristo? São meus pecados. Que coroa é essa cravada em sua cabeça? São meus pecados. Que pregos são esses que atravessaram suas mãos? São meus pecados. Que lança é essa que fere o seu lado? São meus pecados. Que feridas e que pregos são aqueles nos pés de Cristo? São meus pecados. Meus pecados, meus pecados,
meus pecados. E no outro momento, esse mesmo autor diz: vinde então e aprendamos a ler esta carta de amor enviada do céu e escrita em letras de sangue. Cristo foi açoitado no corpo inteiro, porque no corpo inteiro estávamos cheios de feridas, machucados e chagas purulentas. Foi o amor divino, foi o amor de Jesus, um amor que ultrapassa em muito o amor de homem ou mulher, ou de anjos, que fizeram essas coisas. Meus irmãos, foram nossos pecados que o condenaram à morte. Nossos pecados foram imputados a Ele, foram atribuídos a Ele, por causa disso Ele morreu. Foram os nossos pecados que cravaram nele o peso de toda a maldição. Então nós temos que odiar o pecado e não ser amigo dele. Como não detestá-lo, sabendo que ele foi a causa do sofrimento daquele que é a nossa vida, nosso tesouro, nosso tudo. A minha esperança sincera, meus irmãos, é que isso nos conduza a um arrependimento profundo e a um amor mais fervoroso pelo nosso Salvador. Nós aprendemos aqui também, em penúltimo lugar, que ninguém que venha a Cristo com fé e arrependimento será mandado embora, será rejeitado. Se você não quer vir a Cristo achando que Cristo não te aceitará porque você está cheio de pecado, você está errado. Lembre-se do que disse o Thomas Goodwin: não importa o quão perverso seja o teu coração e o que está registrado a teu respeito, o que importa é que Ele se compraz em salvar o principal dos pecadores. Se você crê em Jesus, depositar sua fé e sua esperança nele, olhar para Ele pendurado naquele madeiro e crer que Ele carregou os teus pecados, Ele foi ferido de morte por causa da tua maldade, você será perdoado. Porque a graça de Cristo é superabundante, ela é capaz de cobrir multidões de pecados. E por fim, meus irmãos, esse texto também nos impõe uma séria decisão. Preste atenção. Nós estamos aqui diante de uma decisão que custará o nosso destino eterno. Adão e Cristo não são meros personagens da história. Eles são históricos também. Mas eles são representantes de duas humanidades distintas com implicações eternas. Preste atenção. Adão introduziu o pecado no mundo. Como alguém falou, Adão está na porta de entrada deste mundo pecaminoso, e todos que nascem neste mundo trazem o carimbo do pecado e do juízo de Deus. No dia em que você nasceu neste mundo, você nasceu como um filho de Adão, e se você morrer nessa condição, você morrerá na condição de condenado, como filho de Adão. Mas louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, por outro lado, é o segundo Adão, e Ele é a porta de entrada no reino de Deus. Pela fé na obra que Ele fez, nós temos perdão, reconciliação e vida eterna com Deus. Eu pergunto a você nessa noite, de que lado você está? Você está ligado a Adão ainda? Ou você já está unido ao segundo Adão, a Cristo pela fé? Se você estiver ligado apenas a Adão, você receberá então a herança de Adão: pecado, morte e condenação. Mas se você estiver unido a Cristo, você receberá a herança de Cristo: paz com Deus, vida eterna, perdão dos pecados, felicidade e alegria no Espírito Santo. Talvez você me pergunte: como é que eu faço então para abandonar Adão e abraçar Cristo, o segundo Adão? Nós já lemos aqui Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de você abandonar o velho homem, o velho Adão, que quer te levar para a condenação e para a morte eterna, é se você depositar sua fé no segundo Adão, no Cristo ressurreto, no Cristo morto e ressurreto dentre os mortos. A única forma de você sair do estado de morte e condenação é crendo na obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se você crer, você receberá a paz de Deus e a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, você já depositou a sua confiança apenas em Jesus para a tua salvação? Ele é o teu Salvador,
Ele é o amado da sua vida, Ele é o amado da sua alma. Ou você rejeitou a Cristo pisando no seu sangue e se voltou para Adão, para permanecer na morte, na condenação e por fim ganhar a herança do pecado, o salário do pecado, que é o inferno. Você tem que pensar nessa noite. De que lado você está? Você já nasceu de novo? Já está em Cristo segundo Adão, unido a Ele pela fé? Ou você ainda está morto espiritualmente em Adão, velho Adão? Jesus já morreu por você e derramou o seu sangue. Ele tomou o seu lugar para que você pudesse viver. Você não vai rejeitá-lo. Quero terminar contando uma história de um menino. Esse menino era deficiente. Ele estava estudando. E um dia, a professora titular da sala dele faltou à escola. E uma professora substituta foi dar aula para eles, para as crianças. E esse menino com deficiência sentava lá no fundo. E a professora substituta estava ali dando aula. E tinha um bocado de menino fazendo bagunça. E ela resolveu então trazer uma punição sobre os bagunceiros. E ela olhou, adivinha quem caiu? Caiu sobre o rapazinho que tinha deficiência. E ela falou: fulano de tal, se levanta e se coloque no canto da sala por 20 minutos. Todo mundo ficou assustado, os colegas ficaram perplexos com aquela ordem. E então o colega dele se levantou e disse: professora, eu vou ficar no lugar dele. E foi para lá para o canto e ficou lá. Aí a professora disse: não foi você quem errou. Era ele que estava fazendo a bagunça, é ele que merece ser punido. Mas o garotinho substituto disse: eu sei, professora, mas ele não pode ficar em pé sozinho. Ele não pode andar. Ele não pode se levantar. Ele é fraco e deficiente. Meus irmãos, foi isso que aconteceu conosco. Nós éramos fracos. Paulo diz em Romanos 5 que antes de Cristo nos alcançar, nós éramos fracos, quebrados pelo pecado de Adão. Não podíamos andar, agradar a Deus. Não podíamos fazer para merecer os céus. Mas alguém tomou o nosso lugar e disse: eu vou pagar a penalidade dele, porque eles não podem andar, porque eles não podem fazer. Jesus Cristo, nosso Senhor, tomou o nosso lugar, sofreu o castigo do nosso pecado na cruz, para nos redimir do velho homem, a fim de que possamos viver uma vida que o agrade, que glorifique o seu nome. A minha esperança sincera é que você tenha entendido essa palavra e nunca mais você queira voltar para o mundo, porque lá só tem morte e destruição, enquanto em Cristo nós temos vida em abundância. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.